mostra foi dividida em 4 módulos, né? Ditadura e memória, povos originários, questões femininas, que é o debate de hoje, e desigualdade, que é o último. Então, tem 3 filmes de longa-metragem, além de alguns vídeos, que fazem parte dessa mostra, que é o Olhar Estrangeiro, o Em 3 Atos e o Ana Sem Título. Que, aliás, tem uma pessoa que trabalhou no filme que está aqui, Nina, que fez as fotos lindas que tem no filme. E, bom, vamos passar os trailers primeiro, depois eu vou falar um pouquinho sobre os bastidores de cada um desses filmes, tá? E aí, cada uma aqui vai comentar um pouco a questão da mulher no cinema. Uma ideia a propos du Brésil. I think of topless, gorgeous women on the beach. I think you should dance less and get uglier. E o rebolado, não? Eu vou ser odiado no Brasil. Just this playfulness about Brazil and the happiness, you know. On aurait pu tourner le film dans un autre pays exotique, hein. Ça aurait pu être en Bolivie ou... C'était l'idéal, finalement, de ville. C'était Rio à la fois le plaisir. But was she a Brazilian, Carmen Miranda? Gosto do cachorro vagabundo que andando pelo mundo sem coleiro nem patrão. I thought she was Hollywood and it was just South America. They speak Spanish? Yeah. Yeah. I know. But we speak Portuguese. I know. Telephono? And I was told clear that all of South America and Mexico must understand this picture. So we'll speak the most common language. What can I tell you? Oh, my films seem to offend a lot of people. I think that's part of the charm. Is this film going to be shown to a judge? Am I ever going to be allowed to come back to Brazil? Her name was Lola. She was a showgirl. Vejo as pessoas com outros olhos. Fico obcecada pelas veias e pelos órgãos que se escondem debaixo das suas roupas. Não é apenas o fato de passar da idade adulta à velhice que é inquietante. Toda passagem, quando a gente a entende como tal, é inquietante. O que eu mais sinto são as agonias da minha mãe. E nesse caminho entre o sofrimento e a morte, eu desejava mais do que tudo que a morte viesse primeiro. Eu não posso ficar com raiva de Deus se não acredito nele. Não posso me colocar contra minhas células e meu corpo se são como os de todos da minha idade. Ela brincava, ela cantava, tentando abafar a angústia, mas ela não conseguia esconder o vazio, um vazio enorme. Para se fazer 3 piruetas, tem de se posicionar, olhar para um ponto fixo e dar um impulso. O estranho agora é ter o movimento guardado no corpo, saber que pode fazê-lo e não poder fazer. Eu amo a juventude. Desejo que nela continue nossa espécie e que ela venha a conhecer tempos melhores. Conheci através de Tip Vaz, Ana, uma brasileira inteligente e muito conversadeira. Ela faz um trabalho desconcertante na rua. Eu adoro ler carta de gente morta. Cara, essa mulher aparece em algumas cartas, um ponto em comum, a brasileira, Ana. Eles não falam. É por isso que você vai viajar? Eu vou fazer isso porque eu acho que essas mulheres estão sendo esquecidas, vão ser esquecidas, porque eu acho que é tempo da gente falar delas. Em plena ditadura, né? Incrível ter feito isso em plena ditadura. E se ela simplesmente não só desistiu? Pode ser que ela tenha tido que desistir
Também, se for isso, é essa história que a gente vai contar. Ana era una muchacha muy linda, muy abierta, con una cabeza muy libre. Una chica negra, brasilera y muy talentosa. Que todo el tiempo estuvo queriendo transgredir las reglas, extrapolar los límites, romper fronteras. Todos estos artistas como Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo, como Maria Izquierdo, etc., traem como la revolución en las sangres. Eu acho que o medo faz parte das nossas vidas, né? Imagina uma mulher preta viajando por aí. Imagina a Ana nos anos 70. Se pra mim já foi horrível, imagina pra ela. Deve ter sido muito pior. Ana había llegado a México muy afectada por lo que le había sucedido en Argentina. Yo creo que ella sufrió muchos golpes duros en su vida. Esas son las personas que más sufren, creo yo, ¿no? Te recuerdo, Amanda. Y mi trabajo, yo traigo mi cuerpo, todo lo que él soporta. La opresión del régimen dictatorial es una constante para el cuerpo negro, el cuerpo de una mujer negra brasileña. De vuelta al trabajo. Já que será que ela passou os últimos dias da vida dela? Uma prisão? Na clandestinidade? Manicômio. Um manicômio. 5 minutos. Você acha que ela está viva? Te hacen florecer. Bom, é isso, né? Quer dizer, eu vou falar um pouco sobre... Primeiro, eu acho que tinha que dar uma introdução assim, sobre a questão da mulher, que afinal é a discussão, né? Eu sou de uma geração aí dos anos 60, que muito influenciada, obviamente, por Simone de Beauvoir, por toda a questão da revolução sexual. Que realmente teve uma mudança comportamental incrível, né? A geração que comunica aos pais que não vamos nos casar na igreja é muito menos virgem, que é a chegada da pílula e tudo mais, né? Então, é uma mudança comportamental incrível para a mulher, para jovens que viveram aqueles anos, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, foi a geração que lutou contra a ditadura. E as questões identitárias ali estavam, quer dizer, hoje até eu vejo isso muito criticamente, muito submetidas à luta contra a ditadura. Então, a questão do machismo era muito pesado, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar hoje, a importância das mulheres que participaram da luta armada, a importância das mulheres que participaram da resistência contra a ditadura, fizeram com que essas mulheres tivessem um papel, entendeu, importante. E que a Melinha outro dia estava falando, quer dizer, não somente você tem um problema de esquecimento da ditadura, como mais ainda você tem um esquecimento das mulheres que lutaram contra a ditadura. E, obviamente, tudo isso está muito presente no meu trabalho, né, no meu cinema, né? E a gente escolheu esses 3 filmes porque tratam, quer dizer, eu acho que praticamente em todos os meus filmes você tem mulheres fortes, você tem essa questão colocada, mas nesses 3 filmes, assim, o primeiro, que é O Olhar Estrangeiro, é um filme que parte de uma vontade de mim dar um troco, né? Eu estava frequentando festivais internacionais, e realmente, quer dizer, a visão que se tinha do Brasil, e principalmente da mulher brasileira, era uma coisa totalmente estereotipada, e foi me deixando muito irritada, né? Várias entrevistas que eu fazia e tal, comecei a ficar muito irritada e pensei, dar um troco. Falei, vou dar um troco nesses caras e tal. Como é que eu faço isso? Que é um assunto muito amplo, né? E aí um amigo meu falou, não, tem um livro, que é o livro do Nico Amâncio, chamado Brasil dos Gringos, que tem uma análise sobre como a indústria cinematográfica tratou o Brasil, né? E aí eu e o Tunico, a gente partiu, quer dizer, para desenvolver um roteiro, e a ideia, e aí foi a ideia que a gente fez do filme, foi um filme feito durante muito tempo, quer dizer, praticamente quem financiou foram eles, porque a gente era convidado para o festival, era uma equipe muito reduzida, estava eu e Dudu Miranda, que estava morando em Nova York, a gente se encontrava no meio do caminho, íamos, fazíamos as entrevistas e tudo. Mas a ideia foi, o que esses caras estavam pensando quando falavam essas barbaridades, entendeu? E realmente foi muito surpreendente. O resultado foi muito surpreendente e é até cômico, né? Todo mundo ri quando vê o filme. O filme virou uma comédia, né? Porque, para a gente, é muito forte, né? Tudo que o filme mostra, né? Quer dizer, de barbaridades mesmo. Quer dizer, como aquele cara que aparece aqui no trailer que fala... e a força da indústria, né? A força da indústria se sobrepondo a qualquer questão cultural, né?
Tudo bem, quer dizer, a gente precisa que o filme seja visto na América Latina, não interessa se vocês falam português, mas a gente vai pôr falando espanhol, porque é isso que interessa. Então, quer dizer, esse poder industrial e a maneira como esse poder industrial conformou uma visão de Brasil, e principalmente da mulher brasileira, eu acho que, quer dizer, virou esse filme, que é um documentário e no qual a gente realmente dá um troco, né? Mais ou menos, que eu acho que foi a intenção original do filme, né? O Em Três Atos já é um outro momento, né? Quer dizer, é um momento primeiro, apesar de também ter uma inversão ali, né? Eu comecei a fazer o filme com muita raiva, né? Muita raiva de estar ficando velha, né? Porque é muito chato ficar velha, realmente. E eu falei, não, vou fazer um filme raivoso, né? Contra essa coisa inevitável que é a velhice, porque a outra alternativa não é das melhores. E começou assim, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, teve uma coisa do ponto de vista estético engraçado, porque eu tinha acabado de ganhar um prêmio em Gramado que me deram, porque era um momento de transição já da película para o digital, né? Mas me deram um monte de negativos 35, que em outras épocas seria um prêmio fantástico, né? Falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Quer dizer, ainda tinha laboratório, hoje não tem mais, ainda tinha laboratório no Rio, em São Paulo também. Eram os últimos laboratórios, mas estavam fechando e tal. Aí eu falei, cara, vou vender esses negativos e pronto. Mas aí não tive coragem, né? Falei, pô, vai ser a última possibilidade de fazer um filme em 35, que realmente... Aí não tive coragem, ao mesmo tempo que estava querendo fazer alguma coisa sobre o envelhecimento. E aí me deparei com o espetáculo da Angel Viana e Maria Alice Pop. Comecei a procurar, eu gosto muito de dança, já tinha feito musical e tal, fiz balé na minha adolescência toda. E era um espetáculo muito bonito e que tinha essa coisa da oposição de dois corpos, né? Era Angel Viana com 85 anos e Maria Alice no auge da sua condição técnica, né? Aí eu falei, vamos filmar isso. A gente não tinha recurso nem nada e tal, vamos filmar. E depois pensei sempre em usar alguma coisa da Simone de Beauvoir, do livro dela, Velhice e tal. E aí filmamos. Quer dizer, filmamos assim, ainda dentro de uma coisa que não estava formatada, mas assim, a ideia já era fazer uma coisa sobre dois corpos, né? E, quer dizer, a Angel é um mito, né, na dança contemporânea, e tinha uma força da maturidade assim muito bonita. Não, ela era incrível, assim, a gente filmava no 5º andar de um edifício antigo lá do Rio, e ela subiu os 5 andares de escada aos 85 anos, na maior. Para a Natália já era mais complicado, a gente teve que alugar um elevadorzinho que levasse ela e tal. Mas, assim, então, e aí estava Fernando Montenegro fazendo o texto da Simone e tal, eu falei, cara, o que eu vou fazer e tal. E os processos cinematográficos são muito interessantes, né? E aí eu fui com outro filme no Festival de Moscou, encontrei um amigo meu, cineasta português, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, e a gente sempre troca opinião, o que você está fazendo, o que você está fazendo, Eu falei, cara, estou com esse problema, eu quero alguma coisa. Aí ele falou, olha, tem um texto da Simone sobre a morte da mãe dela, Uma Morte Muito Doce, que é muito legal, porque você conhece? Eu falei, não conheço. Aí comprei o livro, fui para Paris, comprei o livro, eu tinha uma coprodutora francesa, falei, pô, me descola esses direitos com a Gallimard. E falei, cara, é esse o filme, são dois corpos, né? Quer dizer, o corpo da Angel, o corpo da Maria Alice, e dois momentos de uma mesma mulher, né? Que é aquela mulher ainda jovem, vivendo a morte da mãe, e aquela mulher mais velha falando da velhice. Então, foi essa contraposição que a gente trabalhou nesse filme, entendeu? Que foi um processo, realmente durou, sei lá, quer dizer, eu filmei a primeira parte toda sem ainda ter essa ideia, e ela só vem depois quando eu me deparo com esse livro da Simone sobre a morte da mãe, que aí sim fecha, né? Fecha a proposta, né? E por incrível que pareça, quer dizer, um filme que começa com uma vontade minha muito raivosa, eu acho que é um dos filmes mais delicados que eu fiz. É muito irônico isso, né? Como o cinema também nos surpreende, né? E os processos nos surpreendem também, né? Bom, O Ana Sem Título já é um filme também que foi um desafio muito grande, né? Porque eu vi uma peça de teatro que tinha dois dispositivos que me interessaram muito,
que era artistas plásticas latino-americanos dos anos 60, 70, época das ditaduras e tal, e uma história de uma mulher, Ana, que, no final, você descobre que não existia e tal. E aí eu comprei os direitos da peça, que, na verdade, quer dizer, não era a peça como toda que me interessavam esses dois dispositivos. E aí chamei a Tatiana Salem Levi, a gente escreveu o roteiro, e a ideia foi, bom, isso é cinema, não é teatro, então vamos fazer um road movie mesmo, quer dizer, vamos atrás dessas mulheres. Quer dizer, aí começou uma pesquisa também, criamos as cartas, né? E eu tinha muito medo, né? Porque, na verdade, eu estava inspirada no chamado mock documentary, que são comédias, basicamente, né? Que são filmes que trabalham sobre... quer dizer, que trabalham documentalmente, falsificando o documentário. Mas todos os filmes que eu tinha visto, quer dizer, tinha Woody Allen, tinha Herzog, tinha vários filmes assim, mas todos eram meio comédias, né? Eu falei, cara, será que vai dar certo fazer um documentário, que não é um documentário, que, na verdade, é uma ficção, entendeu? E não é uma comédia, é uma coisa que vai... E foi um desafio muito grande, né? E a gente, quer dizer, a gente esteve disposto o tempo todo de incorporar também todas as realidades que a gente foi vivendo. E teve uma situação até bem barra pesada, né, da Andressa, que era a nossa técnica de som, que é negra, e que foi barrada no México e tal, que teve uma situação muito difícil. E a gente incorporou todas essas discussões no filme, né? E, como eu falei antes, quer dizer, a Nina está aqui, a Nina fez as fotos. Eu acho que teve uma criação muito legal também, quer dizer, dessas fotos, como sendo criação da própria artista Ana, que, no final, se descobre é uma surpresa. Como diz um amigo meu que chorava muito a morte da Ana, até descobrir que a Ana não existia, foi muito triste, né? Então, são dois momentos no final que é uma surpresa e o... Bom, tudo bem, não preciso mais chorar, mas, bom, mas eu preferia acreditar que ela tivesse existido, né? E, bom, além disso, nesse módulo também, eu acho que tem uma experiência que eu vivi ali nos anos 90, quando, quer dizer, na época do Collor, que ele fechou a Embrafilme, todo mundo ficou desempregado e tal, eu vim aqui para São Paulo trabalhar em publicidade, com a ajuda aqui da minha ex-eterna cunhada. Mas aí depois, assim, o Darcy abriu uma televisão educativa numa secretaria extraordinária que ele tinha no segundo governo Brizola, eu acho. 92, segundo governo Brizola. E muita gente foi trabalhar ali. A gente fez, tem duas séries, quer dizer, eu fiz 3 séries lá. E tem nesse módulo aqui, que é o módulo das questões femininas, tem um episódio do Testemunho, que era uma série que isso foi idealizado pelo Darcy, eu dirigi e tal, mas foi idealizado por ele, que era de registrar personagens históricos que estavam morrendo, né? A ideia era registrar mesmo, registrar personagens históricos e tal, e fazer uma edição junto com material de arquivo e tudo. Quer dizer, aí depois a gente foi criando em cima, né? Nesse módulo aqui tem a história da Beatriz Riff, que é um personagem incrível, assim, é muito surpreendente para a gente, né? Pelo que ela conta, ela, uma moça de família que, de repente, está em 35 e depois se casa, quer dizer, aí fica com Riff, aí depois se exilam da ditadura e tudo. É uma história muito interessante, assim, de registro de época mesmo, registro da história do Brasil, né? E as outras duas que também estão, que são uma série que eu fiz chamada Mulheres no Cinema, que tem as duas mulheres que são, digamos assim, as precursoras das diretoras brasileiras, que foi a Carmen Santos, que é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito interessante, tem uma história louquésima, e a Gilda Abreu, que era casada com Vicente Celestino e fez o maior sucesso de bilheteria de muitos anos no cinema brasileiro, que foi o Ébrio, né? Então, quer dizer, eu acho que esse módulo a gente tentou, quer dizer, foi a curadoria que escolheu os filmes e tal, dividiu os filmes entre os módulos, mas eu acho que tem muito esse sentimento dessas mulheres que, desde Beatriz Riff, em 35, quer dizer, passando pelas precursoras, e Angel Viana, e Andréia, e Olhar Estrangeiro, em suma, Ana, essa criação, né?
E é isso, eu acho que reflete, eu acho, muito essa preocupação da minha geração com a mulher, né? E foi o que eu consegui fazer. Eu queria chamar agora para falar a Yara Frateschi. Queria fazer um pequeno... Bom, professora de Ética e Filosofia Política na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Yara é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Como pesquisadora, atua principalmente em temas vinculados à relação entre ética e política, filosofia política e teoria crítica, tá bom? Bom, além disso, me ajuda muito, quer dizer, no filme O Mensageiro, por exemplo, foi minha consultora para assuntos filosóficos de Hannah Arendt e tal. Sem ela, eu não teria conseguido fazer aquele discurso. Yara. Obrigada, Lúcia. Uma alegria estar aqui hoje com a Lúcia, com a Bia, nesse debate sobre as mulheres nos filmes da Lúcia. Então, é uma alegria e eu quero agradecer o convite, né? Porque eu acompanho, claro, né, a Lúcia há muitos anos, muitos anos mesmo, desde bem jovem, na verdade. E eu gostei demais porque, pelo tema, né, Lúcia, e porque eu gosto demais de Ana Sem Título. Demais mesmo, é um filme. Então, eu vou até começar falando um pouco desse filme, como ele me impactou. Eu vou marcar aqui também o meu tempo, senão eu vou falando. São tantos filmes, né? Porque eu assisti o Ana Sem Título na pandemia. É de 21, né? Eu não estava lembrando hoje se eu assisti ele em 20 ou em 21. Que eu assisti ele, você me mandou um link, eu assisti ele na telinha, lá na reclusão, a gente estava todo mundo escondido, né, da pandemia. Eu estava com a minha filha, Tereza, que está sentada ali, a gente se abrigou numa casinha lá em Bragança, e estava aquela coisa horrorosa, todo mundo morrendo em volta, né? E a Lúcia mandou, enfim, eu consegui ver o filme de lá. E foi um filme que me impactou muito, eu vou contar por quê. Eu preciso falar por quê, porque, enfim, é como eu vejo ele, né? Ele começa o filme com a exposição das mulheres radicais, artistas latino-americanas, de 1960 a 85, que é uma exposição que foi, pelo jeito, muito importante, né, para muitas de nós, na Pinacoteca, em 2018. Essa exposição gerou também um catálogo, e nesse catálogo veio junto dele uma série de textos que tinham sido muito importantes para mim naquela ocasião, porque eram elaborados por algumas mulheres historiadoras da arte que tinham descoberto, né, estavam fazendo um trabalho desde o comecinho dos anos 2000, né, com a intenção de descobrir as mulheres artistas latino-americanas. E o que aconteceu com elas é que, em 3, 4 anos de trabalhos, elas descobriram uma enormidade de artistas latino-americanas, mulheres que tinham simplesmente sido apagadas, né, da história da arte. E é essa pesquisa muito grande que dá origem, né, à exposição de 2018, com a qual o filme começa, e que tinha sido muito importante para mim também, porque eu estava no mesmo momento, aquelas coisas que vão acontecendo no mundo, né, num monte de cabeças de mulheres ao mesmo tempo, a gente estava falando da mesma coisa, na verdade, que era, do ponto de vista da filosofia, a mesma questão, né? Porque a gente sabia que sempre tinha havido mulheres fazendo filosofia. A gente só não sabia que eram tantas. Então, naquele mesmo momento da exposição, enquanto as historiadoras da arte estavam fazendo a pergunta onde estão as mulheres artistas que a historiografia apagou, nós estávamos fazendo essa pergunta onde estão as mulheres filósofas que a história da filosofia apagou. E foi tudo ao mesmo tempo, né? É um barato isso, como é um espírito de época mesmo, né? Então, e o que tinha de forte ali, né? Que era uma descoberta, e aí, quando chegou Ana Sem Título, a cabeça, pá, né, explode, porque o que acontece quando você apaga as mulheres da história? Você tira delas a chance delas terem um legado,
né? Você bloqueia a possibilidade delas continuarem. O legado não acontece, elas são elas mesmas, né? Lhes é tirada essa possibilidade de legar alguma coisa. E para a gente, né, tira a história, e com isso a memória, elas deixam de fazer parte do presente, então tem uma cisão, né? A historiografia oficial, e era isso que tinha na época que eu vi o filme ali na casinha, em Bragança, escondida da pandemia, era, olha que interessante que essas mulheres sempre houveram, mas não puderam, né, existir. Então, eu vi o filme naquele momento, né, muito nesse sentido. O filme, para mim, ele é, ao mesmo tempo, né, uma tentativa, né, de resgatar a história, né, ou essas mulheres que foram apagadas da história no campo das artes, né, porque a busca por Ana, que não existe, né, isso também é muito bonito, né, que você vai buscando uma mulher e uma mulher vai levando a outra. E vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. E é isso que, né, que é lindo no filme para mim, né? É a Ana que, quando chega, né, quando vocês chegam na Argentina, né, logo ali, né, no começo da viagem, né, eu me esqueci, eu tô em caderninho de campo ainda, como vocês podem ver, tá, gente? Porque isso aqui vai virar texto, vocês tenham certeza, mas ainda não virou. Por enquanto são só muitas impressões. Enfim, né, uma artista chama a outra, uma artista chama a outra, da Ana que não existe, né? Queria tanto lembrar o nome daquela artista argentina, meu Deus, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que seria importante para mim. Que ela eu não conhecia pela... Na verdade, não é essa a ordem, não. Eu estou errando. A primeira parada é Cuba. Primeira parada é Cuba, e em Cuba tem Antônia Iris. Aí sim, essa que eu já conhecia, né? Então, Diana vai para Antônia Iris, depois da Antônia Iris, achei, né, a Lea Lublin, que é polonesa, crescida na Argentina. Né? E aí a viagem vai acontecendo, até que se chega, enfim, Frida Kahlo, depois na Lola, e assim vai. Então, tinha isso. Eu queria falar isso um pouco, né, desse paralelo, que eu acho que é bonito e que, para mim, ele faz todo sentido. Né, que é do cinema, né, das artes plásticas e da filosofia. E o filme também, né, ele é, para mim, eu vejo ele assim, como uma tentativa de resgate dessas mulheres apagadas e também das mulheres que lutaram na ditadura, né, Lúcia? Porque esse apagamento também aconteceu, né? Você mencionou isso agora, e eu tenho pensado muito nisso, eu tenho lido as mulheres, né? E visto como a história que a gente contou da resistência à ditadura no Brasil é a história dos homens que resistiram à ditadura. E eu aprendi isso com a minha mãe. Né? Foi a minha mãe que me alertou para isso, que está sentadinha ali, que, enfim, me leva a todas vocês, né? E que agora no Chile me impressionou, eu vi uma exposição lindíssima, acabei de chegar do Chile, também tem essas coisas que deixam a gente mais emocionada, que a gente está mais perto, né, fisicamente das coisas, uma exposição que fala sobre isso, fala sobre as mulheres resistentes, sobretudo aquelas que, enfim, sofreram violência de gênero, né, na prisão e na... Então, o filme, para mim, é isso, né, de buscando puxando esse fio da história das mulheres que a historiografia oficial em todos os campos apagou. E aí, enfim, né, como é que... o legal é dizer também que isso que estava acontecendo no meio da pandemia, esse trabalho com as mulheres filósofas, hoje já tem um livro, né? É um livro que acaba de sair aí recentemente, né, de mulheres na história da filosofia. São 30, a gente vai mexendo, vai encontrando inúmeras, daqui a pouco vem outro, e eu acho que é esse um pouco o sentido da coisa. Então, essa é uma coisa que eu queria começar dizendo, que para mim é muito importante, que me emociona, me traz para perto desse filme nesse sentido. Eu vou acabar que eu já vi que eu já vou falar sobre Ana mesmo, né, porque é o filme que mais... A outra coisa que esse filme fala, para mim, é da história, é da América Latina, né?
que é outra história apagada, né? Como a gente tem uma formação muito excessivamente colonizada em todos os campos, o da arte, o da literatura, o da filosofia, enfim, excessivamente colonizada, a gente demora muito tempo para se conectar com a América Latina, né? Aqui está O Olhar Estrangeiro, né? Que é o máximo, é divertidíssimo. Eu não tinha visto, eu vi só para cá, que eu dei muita risada, porque botando ele, né, é de uma estupidez atroz, né, a do colonizador, e é também muito interessante como o colonizador ele tem um pacto, né, que é o pacto da ignorância. Eles acordam todos entre eles, falam assim, vamos inventar uma grande mentira, e todo mundo acredita, e ela funciona, ela vira uma verdade, né, um pouco essa a história. Um filósofo que eu gosto bastante, que é o Charles Mills, ele chama isso de ignorância branca, que é disso que se trata, né? É uma hegemonia aí, enfim. Mas o filme, o Ana não, né? Ele vai levando a gente pela América Latina, que também é um resgate bonito de se ver, né? Como é que esse é um outro apagamento que o filme, enfim, contesta, né? E aí começa a viagem, né? E eu vou, enfim, ser mais... eu queria contar também isso, que como os resgates todos, né, e a memória das mulheres apagadas, eu me chamo Yara por conta de Yara Yavelberg, né, que também é alguma coisa que precisa ser dita, foi uma escolha da minha mãe, que também está sentadinha ali, a mesma mãe. E o filme começa, né, e aí tem uma coisa, eu queria falar duas coisas sobre o filme aqui, nesse debate, que, para mim, eu acho que são bastante relevantes, né? O filme começa com a história de Antônia Erize, eu achei interessante você começar por aí, porque ela é a primeira artista que a Ana nos leva a descobrir, né? No rastro da Ana que não existe. E a história da Antônia é legal, né? Porque ela, enfim, ela não ficou bem, né? No regime cubano, nem um pouco bem. Depois eu fui descobrindo que ela ficou bem mal, na verdade, né? O filme dá até uma, né, enfim, tá tudo, mostra que ela não pôde continuar a pintar, né? Não tinha uma imposição, enfim, não tinha uma censura direta, mas tinha uma tremenda de uma censura, porque ela não podia expor, e na medida em que ela não podia expor, ela deixou de pintar. Então, é uma primeira coisa que eu queria te ouvir um pouco, sabe, assim, que a gente vai devolver, né, para você, como é que é, né, a gente está querendo contar a história da repressão e da censura que incidiu sobre as mulheres numa ditadura de direita, né, só que quando chega em Cuba, Antônia estava ali também sofrendo uma ditadura, enfim, uma ditadura, aí já fui eu por minha conta própria e risco, isso não está na sua boca, mas saiu, né, ato falho ou ato explícito, sim, porque se há censura contra as mulheres, isso tem algo, né, de ditatorial que precisa ser falado, né, tem algo de autoritário que precisa ser falado. E você põe a mão nesse vespeiro, então eu queria te ouvir, né, um pouco, porque você muitas vezes, né, você já falou, por exemplo, uma vez falando da maré, né, quando você vai fazer o Maré, que você conta, bom, a esquerda era muito sectária, né? A gente tem uma esquerda sectária também. E o quanto isso eu imagino, tenha te atrapalhado. Então, é um pouco nesse sentido, né? Já que a gente está botando tudo na roda, vamos botar essa parte da história também. Como é que fica, né? A Antônia e a Lúcia, né? Enfim, nessa história. Então, essa é uma coisa que eu queria um pouco, que me chama a atenção no filme, que eu queria te ouvir, né? Bom, primeiro, quer dizer, a gente construiu esse roteiro a partir, quer dizer, o catálogo, né? Foi uma surpresa incrível quando a mostra veio para o Brasil, porque quando a gente começou a fazer o roteiro, eu e a Tati, a mostra tinha estado em Los Angeles e em Nova York. E a gente não, quer dizer, não sabia que ela viria para cá e tal. Até depois, Bia, olha a coincidência, né? Bia depois me ajudou, junto com a Pinacoteca, de eu conseguir filmar lá, lembra? Então, eu não sabia que a gente ia poder começar o filme com a mostra, né? Foi uma surpresa incrível. A gente fez o roteiro, eu consegui o catálogo, me comuniquei com as organizadoras lá em Los Angeles, que eram latinas também, né? Me comuniquei, elas me mandaram o catálogo por internet, e, a partir daí, a gente começou a construir um roteiro de road movie, que foi... Quer dizer, a ideia era, a gente estudava a vida dessas mulheres, quem é que a gente achava que era interessante, e como é que a gente conseguia construir uma ficção,
que era como é que a Ana chegava em cada um desses lugares, né? Então, quer dizer, primeiro, quando eu estava fazendo, a gente fez, quer dizer, para quem não viu o filme tudo, mas assim, são atrizes que fazem personagens como se fossem personagens reais, né? Então, para isso, eu fui em cada um desses lugares e fiz um levantamento, não somente dos atores, mas das situações. E a primeira vez que eu fui, já tinha visto tudo sobre a Antônia, como é que ela tinha sido reprimida e tudo. E quando eu fui a primeira vez no Museu de Arte de Havana, é impressionante, porque tem lá, né, os reprimidos dos anos 60. Tem uma sala, não sei se já foi lá, né? Tem uma sala dos reprimidos dos anos 60 hoje, né? E a menina que faz o discurso e tal, ela falava de tudo isso e tudo, né? E foi muito, ao mesmo tempo, quer dizer, quando a gente foi entrevistar as pessoas, que aí a gente misturava, né? O que a gente precisava de ator para poder contar a história da Ana, que tinha relação com a Antônia, que era mentira, quer dizer, que era ficção, mentira, sacanagem, era ficção, e os entrevistados reais. E tinha um entrevistado que ele fala isso não só em relação à repressão às mulheres. Ele fala, quer dizer, você tinha, naquele momento do governo cubano, você só podia fazer apologia à Revolução. Se você fizesse qualquer outra coisa, e ela trabalhava com arte abstrata, você não tinha apoio. Você não tinha apoio, significava que você não podia expor. Se você não podia expor, você acabava como ela, acabava parando de pintar, ou alguns outros foram para o exílio e tal. Então, foi uma situação muito interessante de pesquisa, porque eu começo uma coisa, ao mesmo tempo, hoje em dia, você chega lá no Museu de Arte, você tem todas essas pessoas que foram reprimidas, uma sala inteira deles, né? Ao mesmo tempo, tem o cara que tem coragem hoje de falar a verdade, né? Ou seja, essas pessoas estavam reprimidas. Efetivamente, eles não tinham espaço para expor, para pintar, né? E ela tinha sido uma delas, né? Então, acho que esse conjunto de coisas entre esse documental e a ficção fizeram um filme, né? Bom, aí, assim, né, tem uma outra coisa no filme que eu gosto muito e que aparece em outros filmes seus, né, por exemplo, Praça Paris não está nessa roda, mas eu vou trazer ele um pouco, porque que é a questão racial, né? Eu achei, primeiro, que Ana é negra, né? E é muito importante, né, a sua escolha aqui. Eu achei Ana é negra, então fica-se, né, a primeira notícia que tem, né, é uma performance, né? Isso é muito legal também, que tem uma performance real, né, da Léa, que é, enfim, uma mulher que leva o seu bebê para um museu e ela vai ninar esse bebê, ela fica cuidando dele ali o dia inteiro, ou seja, escancara, né, a situação do cuidado dentro de um lugar, de um espaço onde, enfim, as mulheres não podem ser mães, né, onde a maternidade está escondida, ela põe ali a questão, então aparece a questão da maternidade. E quando a Ana aparece no filme, né, ocupando o lugar dessa mulher, ela, por ser uma mulher negra, né, traz um outro elemento para a discussão, que é ela, como uma mulher negra, nem sequer ela poderia estar naquele lugar, dentro daquele museu, porque ela estaria ali, no máximo, como uma babá. Então, esse é o primeiro momento, é muito forte isso, né? Porque junto disso tem Andressa na equipe, né? Você, Estela e Andressa viajando. E Léo, exatamente, e Léo na câmera. E Andressa também é uma mulher negra, né? E a primeira conversa, acho que vocês têm duas ou três conversas muito lindas. Aliás, eu fiquei me perguntando, em algum outro lugar também você diz que geralmente você não leva os diálogos prontos. Eu fiquei me perguntando se esses estavam prontos, se eles acontecem. Não, né? Não, né? Dá muito a sensação de que não... Mais ou menos. Tinha ideia. Mas tem uma coisa muito espontânea da Andressa ali, né? Muito forte, porque a Andressa é a única mulher negra da equipe, ela é a que é barrada, né, na entrada no México. E ela é aquela que diz assim, olha, a ditadura, para mim, ela permanece, né? Então, e isso eu acho que esse tema racial, né? Eu queria dizer isso para você. Eu acho muito bonito como você traz isso nos seus filmes. E é por isso que eu estou trazendo Praça Paris também, né? Porque eu acho que você está dizendo assim, não existe questão feminina.
né? Se ela não for pensada, ou questão das mulheres, né? Se ela não for pensada junto com a intersecção de raça no Brasil. Então não dá para falar de mulher, né? Não tem a mulher, não tem a mulher brasileira, tem mulheres brasileiras, e essas mulheres, elas sofrem as violências e também fazem as suas resistências na medida em que elas interseccionam marcadores sociais diferentes. Aqui é gênero, raça. No caso de Praça Paris, classe, evidentemente, porque ela é uma mulher pobre, né? E a raça, negritude tem cor e raça, né? Desculpa, no Brasil, classe, desculpa, no Brasil também, né? Isso é. Então também isso, né? Eu acho que é bem bonito no filme. Queria também te ouvir um pouco como você está pensando isso hoje, porque é disso que se trata, né? Se é para falar das mulheres no cinema, na literatura, na filosofia, na vida real, onde quer que seja, né? É imperativo que seja nesse lugar, né? Que a gente resolveu chamar de interseccional. E que aparece no filme, é isso que eu queria te ouvir, né? Nessa permanência da ditadura, né? Como é que isso, enfim... Eu acho que a gente tem, quer dizer, nós, as brancas, né? As feministas brancas, temos aprendido muito e mudado bastante, né? Quer dizer, não sei se mudamos tanto assim, mas, em suma, aprender com certeza. Quer dizer, ontem eu tive um debate no Rio, foi o último debate do Rio dessa mostra, que era sobre desigualdade. Estava a Leandra, que fez o Hora do Recreio, que faz a professora no primeiro, que é o meu último filme, que não está na mostra, porque não foi lançado ainda. E isso ficou muito presente lá na discussão, né? Quer dizer, a presença da ditadura até hoje. Isso foi levantado por várias pessoas, por pessoas da plateia, que eram negras e tal. E isso é uma coisa que a gente aprendeu. Quer dizer, eu aprendi com a Andressa. A gente tinha pensado, quer dizer, desde o início, quando eu pensei, eu falei, não, era importante ter uma pessoa negra dentro da equipe. Tá? Quer dizer, isso estava definido pela gente, pelo roteiro. Mas é evidente que não estava definido, nunca me passou pela cabeça que ela ia ser presa no México, quer dizer, ela ia ser barrada no México. Quer dizer, aí traz uma força, entendeu, da realidade que é tremenda, entendeu? Quer dizer, a força da repressão mesmo, entendeu? E que transforma o filme, claro. Quer dizer, transforma essa questão racial numa coisa muito importante, né? A escolha da Roberta, quer dizer, como mulher negra... Não, e também tinha uma outra questão. Quem era a nossa consultora de arte plástica que fez as performances, que bolou as performances, tudo isso também é uma negra. É uma artista plástica negra, que é a Camila. E também tudo isso... Quer dizer, naquele momento, sim. Quer dizer, eu acho que no momento que eu estava fazendo Ana Sem Título, eu já tinha essa perspectiva de que era importante trazer a presença das negras no filme, coisa que não existia antes. Quer dizer, não existia nem mulher, muito menos negra. Né? Então, mas, assim, da forma como a coisa se desenvolve, a força que ganha, não estava no roteiro. A força que ganha é a realidade que dá, é a repressão que dá, entendeu? Não sei se respondi, mas... Né? Não, só mais... O título? Porque ninguém... Quer dizer, ela não tinha sobrenome. A ideia começou... Porque a ideia, assim... A única coisa que foi criação minha, que não é muito brilhante, mas... Que é ela de cabelo primeiro esticado, né? Indo até o Black Power, né? Então, foi a única coisa que eu criei ali, que não é muito, que é totalmente óbvio e tal, não tem a capacidade que a Camila teve depois de fazer aquelas performances lindas. Mas, assim, e a gente discutiu, mas eu não tinha Ana e tal, não tinha sobrenome, não tinha sobrenome, porque também, senão, ficava muito mais fácil, né? Quer dizer, para a gente sair procurando ela, tão desconhecida, né? E aí depois foi proposta do montador, do Mair, que é incrível, ele... Então, o título tem que ser Ana Sem Título, porque ela não tem sobrenome. E na exposição, se ficar claro, mas como elas começa, né, dentro do Mulheres Radicais, né, daquela exposição da Pinacoteca, e tem uma obra da Ana, né, que, na verdade, não estava lá, porque Ana não existe. Na verdade, foi filmada no Rio, numa galeria e tal. A obra é essa, são várias fotos da Ana em suas fases diferentes na sua relação com o cabelo, né, que ela vai enegrecendo, né, acho que esse é o sentido daquela obra de arte. E a plaquinha é essa, Ana Sem Título, né? Então, foto em preto e branco. Aí é exatamente isso que é imperdível. Vai ver esse filme.
E é lindo, né? Porque, só mais uma coisa antes de passar, né, para a Bia, porque é essa viagem pela América Latina, né, que vai da Argentina, de Cuba, perdão, para a Argentina, para o México, enfim, vai se buscando Ana, vai se encontrando outras mulheres vou dar um spoiler, né? Porque não tem como não falar, enfim, não vou falar tudo, falo, que eu faço agora? Porque eu preciso falar uma coisa, né? Conta o fim? Já contei que ela não existe. É verdade, mas a gente não contou que ela morre numa cabana com as suas coisas todas queimadas. Eu falei então falei que vários amigos meus, assim, o mixador, por exemplo, que é um francês e tal, ele disse que ele recebeu o filme para poder, né, inclusive, porque ele não fala português, recebeu o filme com subtítulo e tal, e que ele chorou muito quando a Ana morreu, e depois ficou com uma raiva de mim quando descobriu que a Ana não existia. Totalmente. E é muito bonito, porque o fim, assim, o último momento é uma passagem muito bonita da Virginia Woolf no Teto Todo Seu, que ela fala, uma mulher, né, não me lembro, mas é algo assim, uma mulher muito irreverente, uma mulher criativa. Na verdade, a gente no século XVI. A gente filmou um texto grande da Virginia Woolf num teatro lá no Rio Grande do Sul e tal, não sei o quê. E eu tive que cortar, deixei só um trechinho assim, porque estava com 2 finais, entendeu? Tinha o final da Virginia Woolf e tinha o final da Roberta com o Slam. E eu achei que era muito mais contemporâneo, eu não podia ter 2 finais, aí é uma decisão de montagem mesmo. Estava com 2 finais, aí eu tive que optar, e realmente o Slam era muito mais forte, muito mais contemporâneo do que a Virginia Woolf. Aí eu dei tchau para a Virginia Woolf, apesar de a gente ter filmado e ter sido uma lenha para filmar aquilo. Gente... Mas tá. Coisas de bastidores. Olha. Se quiser, depois eu tenho um bruto lá, eu mostro. Claro que eu quero. Hoje, saindo daqui, que eu já vi. Pode, deixa eu só contar uma coisa, sabe o que é isso? Porque só para amarrar com a questão do depoimento da Andressa sobre a coisa que não termina. Só para terminar, né? O texto da Virginia Woolf, ela diz isso, né? Lá no século XVI, uma mulher irreverente, uma mulher incrível, uma mulher corajosa, ela morreria queimada numa cabana abandonada. A irmã do Shakespeare. A irmã do Shakespeare, ao contrário dela. Exato. E aí se pergunta, no século XVI, né? Termina assim, mas no século XVI não, porque é muito atual, permanece. É só isso, a ideia de uma coisa de uma violência recalcitrante, né? Que permanece. Bom, Beatriz Bracher, escritora e roteirista. Beatriz foi uma das fundadoras da Editora 34, revista especializada em literatura e filosofia. Em sua trajetória, recebeu diversos prêmios, tanto na literatura quanto no cinema, como os roteiros de Os Inquilinos e O Abismo, ambos premiados no Festival do Rio. Ela tem um livro que ganhou muitos prêmios, que é muito bonito, chamado Anatomia do Paraíso, e o seu último livro, Guerra, também é parte de uma trilogia que é impactante. Bia. Bem, obrigada, Lúcia, pelo convite. Olá a todos. E eu não sou professora, eu não sou falante, eu sou escritora, então vai ser diferente aqui a minha apresentação e mais curta também. Depois de ter visto todos os vídeos que fazem os filmes, né, que fazem parte desse debate aqui, e pensando que o tema era questões femininas, eu tive o Que Bom Te Ver Viva, que é um filme que eu nunca tinha visto, e acabei incorporando nessa análise minha, e tirei o olhar estrangeiro, porque para o que eu queria pensar, o que eu achei que tinha a ver, o olhar estrangeiro acho que é uma outra coisa que não bateu aqui junto, assim. Bom, eu vi, então, os filmes, o da Beatriz Riff, o Em 3 Atos, Ana Sem Nome, Que Bom Te Ver Viva. E fiquei assim, qual é a questão feminina? O que quer dizer uma questão feminina? E aí eu perguntei para uma pessoa jovem, muito antenada, muito assim, se eu falar questão feminina, você pensa o quê? Ela falou, machismo. E não tem aqui a relação homem-mulher. Tem a mulher, mas não tem... Então, porque hoje em dia a gente... Acho que há muitos anos atrás, você falava questão feminina, não era necessariamente a relação do homem com a mulher.
né? A questão, não era a reação da mulher ao mundo machista e patriarcal, isso tudo. Mas hoje em dia é isso. Então eu sinto que não... que, na verdade, tem as mulheres, mas o que acontece? Não tem os homens. É uma ausência de homens nesses filmes. Muitos outros filmes seus têm, e tem essa questão feminina nesse aspecto, né? Mesmo O Mensageiro é um filme muito lindo também sobre esse ponto de vista, da libertação da mulher, e, enfim. Em Que Bom Te Ver Viva, Beatriz Siff e Ana Sem Nome, na minha opinião, um dos principais assuntos é a reação de mulheres inteiras que encaram de frente a violência da ditadura. Encarar de frente não quer dizer lutar contra. Essa luta aconteceu no passado do presente que elas contam. Encarar de frente tem a ver com memória no presente, na transformação da memória pessoal em coletiva. Tem a ver com uma busca sincera do significado pessoal e político da violência sofrida no passado e no presente. Quer dizer, eu penso que o Que Bom Te Ver Viva tem a ver com o presente, mais do que com o passado, e tem a ver com o futuro, que é um pouco aquilo que a Yara falou, quer dizer, quando você resgata a história das mulheres, você dá um futuro para aquela história, né? Porque quando elas deixam de existir no presente, elas não vão existir também. No filme, em 3 atos, o mais intimista deles, há o mesmo tipo de coragem e sinceridade, tanto do que em Ana como em Que Bom Te Ver Viva. E também inteligência, porque eu acho que faz parte dessa busca de qual é o lugar que eu vou colocar essa memória, procurar se informar, falar com outras pessoas, ter uma autoria. Quais são os elementos que ajudam na construção desse passado no presente? E em 3 atos, o que ofende, o que machuca é a velhice, não é a ditadura, não é o autoritarismo. Quem será indagado e formulado é o presente. Na verdade, agora não é mais o passado. Na verdade, é o presente da velhice, né? que tá oprimindo. Então, o que há em comum nesses 4 filmes não é tanto o passado da violência, mas sim o ato de se lembrar e o ato de narrar o presente. São filmes de busca relacionados ao futuro. Mesmo em 3 atos, que é sobre a velhice, em que esse futuro seja a morte, que é, né, o que vai acontecer. Em Beatriz Siff, eu acho que o registro do depoimento da Beatriz, que, como você já falou e a gente viu aqui, foi uma pessoa presa pela ditadura e que sofreu, enfim, na prisão e na vida depois, o que eu fiquei pensando, eu fiquei me lembrando de quando você foi dar o seu depoimento na Comissão da Verdade, que você saiu depois e deu uma entrevista, e eu estava ouvindo no rádio com a Lina no carro, pequenininha. Porque ela falou uma coisa que tinha muito a ver. Nós somos co-sogras e temos as mesmas as netas, né? E era a Lina pequena, e ela ouviu a voz da Lúcia no rádio e reconheceu, apesar dela, acho que nem falar ainda, mas ela fez algum movimento. E você falou, eu nunca quis falar nos detalhes da tortura que eu sofri, isso tudo, mas eu achei que era muito importante vir aqui contar tudo, para que a minha neta não passe por isso. E a Lira estava lá, e eu achei tão incrível isso. Mas isso que você falou, eu penso aqui agora, nesse filme da Beatriz Siff, na minha cabeça ela entra muito, porque é um depoimento muito simples, assim, cinematograficamente falando. É uma pessoa que está respondendo a perguntas sobre como foi presa, as ditaduras, o que fez, e ponto. Mas eu acho que entra numa coisa da memória que, para você, eu sinto que tem, que é de os depoimentos, a explicitação da coisa, a construção desse lugar de resistência, é como cria uma fronteira, uma trincheira, para impedir que se repita. É como se você pudesse parar um dique que é o autoritarismo, né? E eu acho isso
todos os seus filmes vão acontecer. E no filme da Beatriz Riff, em toda a série dos testemunhos, que daí não é com mulheres só, na hora em que você registra, passa a ser coletiva, né? Então, eu acho que tornar coletivo, ter o lugar da história, é que eu acho que o que acontece aí. No Em Que Bom Te Ver Viva, há 2 registros distintos, para quem, né, já viu. Um é ficcional, que é a atriz Irene Ravache conversando direto com a tela. E essa tela, às vezes, é um homem com quem ela tem uma relação intensa e difícil. Outras vezes é um conversar consigo mesmo, mas que muitas vezes é olhando a tela. E outra vez é o espectador, está conversando com a gente mesmo, trazendo a gente para a conversa aqui, enfim. E aí, depois, tanto nesse como no outro registro, que são as entrevistas com as mulheres que fizeram parte da luta armada e sofreram tortura, o assunto é o mesmo do que nessa conversa, que é o quê? Qual é o lugar que tem que se construir ainda, que não existe, para essa memória? Qual o lugar que a gente vai construir, como vai se construir e o que vai ser dito, o que vai ficar, porque já está sendo apagado, o assunto é muito esse sempre. Agora, enquanto as mulheres que respondem às entrevistas estão inteiras, são mulheres, continuam sendo mulheres de luta, continuam sendo, naquele mundo atual, não é a luta não foi algo que ficou para trás, está ali. A que fala conosco é muito agitada, infeliz, tem sempre um questionamento muito duro. E, na minha cabeça, aquela mulher é o íntimo, provavelmente, de cada uma das que respondem tão inteiras e tão tranquilas. Não, tranquilas. Muitas se emocionam. Muitas falam, não, se eu encontrasse o assassino do meu irmão, eu assassinava também, não tenho dúvida, mas tem uma inteireza. E algumas frases desse filme. Não dá para descrever, é uma luta constante para você se manter inteira. Os filhos reivindicam que eu esqueça. Falar disso para as pessoas faz a gente parecer brega, rancorosa, que estamos falando uma coisa velha. Mas não tem esse negócio de esquecer, não. No filme, então, vocês estão vendo, na verdade, estou falando mais de memórias do que da questão feminina. Vamos lá. Em 3 atos. Os nomes dos atos são Corpo, Morte e Despedida. Os textos da Simone de Beauvoir, como a Lúcia já falou, um narra a mãe doente e o convívio com essa despedida, e o outro, o peso da velhice em si mesmo. Tem as 2 bailarinas, que é a coisa mais linda do mundo. Na verdade, esse é o seu filme que eu acho mais lindo, assim, mais delicado, talvez porque eu também, né, já estou nesse lugar da velhice, porque é muito direto ao ponto e não é ao mesmo tempo, né? E a bailarina que dança a mais velha, a mais moça, não é sempre que a mais velha tem a dificuldade do movimento e a mais jovem tem a leveza do movimento. Troca isso às vezes também. E é muito bonito também como existe um certo... Quando o texto, né, fala da filha que está se despedindo da mãe, tem uma certa raiva daquele corpo. Não uma raiva, ela fala, eu não quero ver o sexo da minha mãe. Não quero aquele... A mãe vira um corpo só. E aí, depois, quando ela está falando dela mesmo, velha, tem uma raiva menor, tem porque é quase um nojo que ela sente do corpo da mãe. E quando ela fala do corpo dela velha, já é uma outra coisa, já é quase mais... Ela consegue ser um pouco mais espiritual e menos corpo, né? E aí, então, nesse primeiro ato, que é o corpo, fala, lembrança de um movimento em meu corpo que sei fazer, mas não consigo fazer. A memória embalsama o passado. Eu pensei isso. Eu pensei que era porque é tão de corpo de bailarina.
Tem várias vezes que você entra, não? Esse? Eu achei lindo esse. Eu coloquei, mas eu fiquei pensando, acho que não é Simone isso. Agora, esse A Memória Embalsama o Passado é um pouco isso mesmo. E o que está sendo falado nesses dias, em que medida a memória mata o que aconteceu, em que medida ela mantém a coisa para ser revivificada várias vezes, e quando for se falar nela, para poder ser falada, né? A coisa para poder ser falada precisa existir. No segundo ato, a morte, as frases são: não gosto de ver o sexo da minha mãe, agora ela é só um corpo, hoje a vejo como um cadáver suspenso. E o terceiro ato é a despedida, e as frases: velhice, perda de poder, não se fala, e quando se fala, ninguém escuta. Aqui é realmente a velhice como uma coisa muito autoritária, né? Como sistema, como... Não vai adiantar. Até nesse sentido, eu falo e ninguém escuta e se cala. O olhar estrangeiro tem uma coisa que me impressionou muito, que nenhum deles... que a mulher é o cenário. Quer dizer, a mulher, a praia e o sol é a mesma coisa, não tem uma humanidade, tem um... E o próprio Rio de Janeiro é cenário também, né? Eles falam assim, não, a gente precisava de um lugar de sedução, então o Rio de Janeiro, o que vai ter lá? Não tem... Então, apesar de estar falando da sensualidade da mulher, também é um apagamento da mulher que ele está falando. Bom, no Ana Sem Nome, uma coisa que eu acho muito curiosa, sem título, desculpe, poderia ser sem nome também, né? Mas uma coisa que eu acho curiosa lá é essa mistura de ficção com realidade. E com a realidade sendo você e o Léo, né, que são e a moça do som, que eu não sei o nome, que você falou, Andrés, pelo que ela falou. E tem a impressão que tem outras coisas que são realidades ali. As atores podem ser, mas você dá um abraço tão gostoso num senhor, que eu acho que aquilo lá deve ser de verdade. Não, mas aquela pessoa não era conhecida sua? Era um ator? Era um ator. Ah, engraçado. Não, era amigo. Era amigo. Ah, então era amigo. Eu fui júri com ele num festival. Ah, tá certo. E aí depois ele era um ator muito conhecido e tal. Uhum. Foi difícil, porque ele era um cara muito conhecido, caro e tal, mas Sim. foi na base da amizade. Entendi. Não tinha visto ele há um tempão, aí encontrei e foi muito carinhoso, realmente, quando a gente se encontra. O que eu achei curioso é que a personagem, Lúcia, fala: vai ser bom eu fazer essa viagem para encontrar as pessoas da minha geração. E tem uma coisa muito assim de reconstrução, não só da Ana, como de um tempo e de uma revolta, né? De uma... enfim, eu achei muito interessante. E, de novo, é um filme só de mulheres, né? Existem os homens, mas eles importam só na medida em que eles trazem informação dessas mulheres. E algumas coisas. Uma que eu acho que foi escrita, que é: adoro ler cartas de pessoas mortas, o que é uma perversidade. Eu estou viva, você está morta. Eu ainda posso ser alguma coisa, mas você já morreu. Não pode ser nada. Você não pode vir a ser. Você pode vir a ser o que os vivos fizerem você vir a ser com o que deixou para trás. Isso tem a ver com a velhice, né? Tem a ver com, acho que, pensamentos que a gente começa... Quer dizer, você pode ter sempre esse pensamento, mas o que é que vai ficar depois de você? É o que as pessoas fizerem, mas você tem que dar... Como fazer assim? Todas as informações têm que estar na mesa, elas não podem estar apagadas, elas têm que estar aqui para que o vir a ser aconteça com você dentro, seja o que for. E daí você diz, histórias que me perseguem. E, enfim, que é muito interessante, porque tem uma coisa de construção das histórias que aconteceram, mas qual é a maneira, qual a disputa narrativa do que vai ser fechado, mas parece que, independente disso, as histórias te perseguem, você não escolhe quais são as histórias, né? Então, eu acho que a questão feminina se mostra de forma muito direta, são mulheres. Os filmes falam de mulheres que sofreram as violências físicas, morais, afetivas e muito mais.
As mulheres são os assuntos de quem se fala e são as que falam. E é isso, enfim, faz parte da luta, você construir o lugar de fala, o registro e a permanência. Mas eu fiquei pensando, essa é uma maneira feminina de reagir e de reivindicar? Eu não sei se é diferente dos homens. Não sei se você só filmasse homens, o que seria muito diferente disso. Penso que seria difícil para um cineasta homem fazer as perguntas que fez Lúcia, que você fez. Mas eu não sei se para qualquer cineasta mulher seria fácil fazer isso que você fez. Acho que também por isso o seu filme é muito autoral. Quer dizer, eu acho que as perguntas, elas são uma parte muito importante da resposta, né, que você tá colocando ali. E, assim, é uma coisa que eu acho que daria início a toda uma outra conversa, que é o seguinte, que eu falei, não, os homens não têm lugar aqui no filme. Mas você acaba Que Bom Te Ver Viva, falando, será que algum dia serei capaz de não fazer de todo homem um torturador? Então, acho que tem o homem, parece que ele se mistura com toda a opressão, mas não é dito, a não ser nessa frase. Então, é isso. Tem uma coisa do movimento feminista americano lá, naquele negócio no Me Too, que eles falam que para você saber se o filme é de mulher, como é que é mesmo? São 3 coisas, né? Mas assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando sobre as mulheres. Tem que ter uma mulher protagonista, tem que ter... A mulher tem que ter um nome próprio. A mulher tem que ter um nome próprio e tem que ter uma mulher falando com uma mulher. Acho que isso que é importante. Tem que ter uma mulher falando com uma mulher sobre um assunto que não seja um homem. Isso. Exatamente, é isso. Eu acho que tem a ver com o que você estava falando, entendeu? Quer dizer, dessa discussão. E eu tive realmente um privilégio muito grande, que todo o meu cinema foi um cinema autoral. Quer dizer, obviamente que eu tive que trabalhar, já fiz um monte de coisas horríveis na indústria e tal, para sustentar esta linda menina e pagar as contas e tal. Mas, assim, o cinema surgiu para mim, é muito doido isso, porque o cinema é caro, é difícil e tal, mas partiu de mim, não partiu de uma encomenda, entendeu? E, obviamente, quer dizer, com a história de vida que eu tenho, acaba um pouco nisso que você falou, quer dizer, no resgate dessa memória, sempre, né? Agora, também ele reflete toda a mudança do cinema, né? Eu me lembro quando eu fiz O Que Bom Te Ver Vivo, eu achava, porque na época não tinha internet, tinha nada, você não conhecia o que estava sendo feito no mundo, é tudo muito atrasado, né? As coisas chegavam muito depois. E eu comecei eu achava que eu tinha inventado essa história de mistura de ficção com documentário, que era uma coisa muito... Quer dizer, não que eu tinha inventado do ponto de vista de orgulho e tal, mas assim, que eu tinha inventado porque eu precisei disso. Exatamente porque para eu falar da tortura, eu precisava não somente de ouvir o depoimento daquelas mulheres, mas eu queria falar dessa intimidade, dessa dor, de uma maneira em que o público não tivesse apenas pena dessas pessoas, mas tivesse também um pouco de raiva, que era o que acontecia quando você enlouquecia e tal, entendeu? E, obviamente, que aquilo ali foi um resultado de muito tempo de psicanálise, né? Inclusive, o filme começa com uma frase que diz isso, né? Uma frase que, mais ou menos, nega o próprio filme, que diz: a psicanálise explica por que se enlouquece, não porque se sobrevive. Ou seja, o filme praticamente começa dizendo, olha, não tem explicação, né? Então, tem uma outra coisa importante também, não só a memória é muito comum, mas como medida Ana é um Que Bom Te Ver Viva anos depois. Você também são entrevistas com mulheres. A memória que me contam 20 anos depois, uma discussão sobre a minha geração, entendeu? Muito claramente, entendeu? Inclusive pedi a Irene para fazer de novo, porque era ela mesmo. Agora, essa relação do cinema, voltando, quer dizer, quando eu comecei a frequentar o Festival Internacional, eu vi que aquele momento era o momento que estava acontecendo. Essa mistura de ficção e documentário tinha começado a acontecer, porque essa divisão rígida que existia até aquele momento entre ficção e documentário estava começando a ser quebrada. E aquilo foi uma tendência. Quando eu fiz o Longa Viagem, que é a história do meu irmão, também foi uma coisa muito interessante, aí tem um pouco a ver com o que você está falando, que é irônico,
porque era um momento em que o documentário estava começando a trabalhar sobre questões pessoais e não apenas uma coisa sociológica de fora, né? Era a possibilidade de você se colocar e, a partir daí, colocar a situação social, né? E foi interessante que o Avelar, o grande José Carlos Avelar, grande crítico de cinema e tal, fez, nessa ocasião, uma mostra no IMS, que ele era diretor, sobre filmes documentais que trabalhavam dessa maneira, quer dizer, como é que a questão pessoal se colocava. E tinha do Chile, do Peru, todos eram de mulheres. Eu acho que tinha uma coisa feminina ali, sim, nessa possibilidade de você se colocar, entendeu? Quer dizer, não sei se toda mulher cineasta, no caso, assim, era até interessante, porque tinha um filme chileno que eu adoro, que é Calle... não sei se alguém aqui viu. É um filme que eu vi em Cannes, chorava igual uma louca e tal. E que é um filme sobre uma ex-presa política cubana, chilena, que o marido foi assassinado, e ela depois foi para Paris, e ela vem e volta, e é uma reflexão sobre tudo isso. E é muito bonito esse filme. É Calle Santa Fé, se não me engano. É muito bonito esse filme. E tinha um filme paraguaio também, que o tio da menina era homossexual e teve, não sabia até, teve uma repressão muito grande da ditadura de Stroessner contra os homossexuais. E tem a história particular do tio dela que viveu isso tudo. Tinha um filme peruano-chileno que era de uma sobrinha de uma militante do Sendeiro Luminoso, e que, aliás, é mãe de um grande fotógrafo, essas coisas de cinema. Então, quer dizer, também tinha, quer dizer, eu acho que quando o Avelar, ele não escolheu porque eram de mulheres, mas assim, ele escolheu porque era um momento do cinema documental que estava se colocando de uma maneira diferente, mas, coincidentemente, todos eram de mulheres. Então, acho que sim, que tem a ver com essa possibilidade autoral, que eu acho daí que a gente briga realmente para as mulheres serem diretoras, para as mulheres serem roteiristas, para poderem se colocar, quer dizer, onde você realmente tem um maior poder. E sim, eu acho que essa autoralidade vai se revelar de maneiras muito surpreendentes, entendeu? Mas não é uma coisa mecânica, né? Lembrar para que não se repita, né? Pegar um pouco essa frase que a Bia lembrou, que é sua, né? Na Comissão da Verdade. E trazer, né, o passado para o presente com essa intenção, né? Para que não haja mais, né? E também para que a gente não se iluda com o presente. Eu queria falar sobre disso porque tem uma cena muito forte no Ana Sem Título, que as performances da Ana são muito bonitas, né? Aliás, tem uma coisa com a tinta vermelha que depois eu quero que você fale, porque também aparece no Mensageiro, né? Aquele vermelho que é o sangue, que é o da violência, mas também talvez da resistência. Então, fiquei muito perturbada aí com esse vermelho, né? Mas que é uma performance, enfim, que a Ana a da suástica, né? Que acho que se refere a Soledad Barras, né? Porque ela é sequestrada no Uruguai, né? E ela sofre, acho que é 69, 60. Ela sofre uma violência muito pesada, que é com estilete no corpo dela, a suástica, né? É isso que os caras fazem. E a Ana tem a Soledad Barras, né? Exatamente. Isso, exatamente. Isso. Você fala. E você conta a história dela e é bonita aquela coisa do... Eu falo como sendo... Quer dizer, isso aconteceu outra vez. Isso. Eu mantive naquele momento, ainda estava ficção, né? Ela não existia e tal. Então, sim. Eu estou... Conta a realidade da Soledad, sim. É isso. Que permite a gente pensar essa coisa ficção, realidade sua, né? E eu queria falar disso só para lembrar que... a ideia de voltar para o passado para a gente não se iludir com o presente, e tem essas duas camadas no filme, né, da suástica,
E é muito triste o que eu vou dizer, mas precisa dizer, né? A antropóloga Adriana Dias, que morreu recentemente na pandemia, ela tem uma pesquisa que mostra que de 2018 para cá aumentou mais de 200% o número de células nazistas no Brasil, ou seja, que do Bolsonaro para cá, um número irrisório virou mais de 530 células nazistas que a gente tem aqui hoje. Então, só para não... E que a gente também foi o maior partido nazista fora da Alemanha no começo do... Né? Exatamente, no século XX. Então, só isso mesmo, era para mexer com os... Eu não sei se eu entendi bem o que a Bia falou e o que você, Lúcia, falou sobre o que é especificamente feminino e o que é autobiográfico na sua produção. Então, aproveitando que a Yara falou do hoje e do passado, e dessa frase, né, resistir para que não se repita, lembrando que essa é uma frase das madres da Praça de Maio, das mães daqui do Brasil, né, que falam, que repetem essa frase desde os anos 70, e do grupo Torturando Nunca Mais do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, de Minas, né? E que essa frase faz muito sentido justamente porque nós não fizemos julgamentos, processos, não punimos os responsáveis, e que a gente está vivendo agora o processo do século, né? Que é o processo contra os responsáveis pelo 8 de janeiro. E aí eu juntei as duas questões no sentido de que esse movimento sobre o que aconteceu no Brasil na última ditadura, ele foi protagonizado sobretudo por mulheres, né? Seja no movimento feminino pela anistia, na campanha pela anistia ampla, geral e restrita, ele tinha, embora as lideranças que apareciam eram homens, ele era composto por muitas mulheres. E o movimento de familiares de mortos e desaparecidos da ditadura era predominantemente de mulheres. E até hoje ainda é predominantemente de mulheres, né? Então, eu não sei, eu vejo que... por exemplo, eu pesquisei sobre os familiares no meu mestrado, que eu espero que vire livro esse ano. Eu chamei herdeiros da memória, devia chamar herdeiras da memória, né? Mas eu quis englobar os pais também, os irmãos, etc. Mas, assim, eu acho que essa memória ela foi guardada e é guardada e embalsama o passado, porque são feitas ou são guardadas ou embalsamadas ou acalentadas por mulheres, sobretudo. E eu acho que não é à toa que esse cinema é feito pela Lúcia e não por outra pessoa. É claro, eu digo pessoa porque podia ser outra mulher, mas digo pessoa também porque é uma mulher, né? Entende? Tem o lado que é particular dela, absolutamente dela, mas que tem um lado que é porque ela é mulher, né? E isso está em muitos filmes, tá? Eu acho que sobretudo no Que Bom Te Ver Viva e no A Memória que me contam, mas também está no Mensageiro, né? Então e a persistência, né? A persistência eu acho que talvez é uma característica mais nossa do que de qualquer outra característica, né? Então, não sei, nesse sentido eu acho que é aí que está o ponto, né? Eu já fiz muita psicanálise por motivos óbvios, mas assim eu já vi psicanalista homem, eu só tive um psicanalista homem, todas as outras foram mulheres. E ele justo foi o único que falou para mim, na mulher, isso é estudado na psicanálise, mulher é aquela que não esquece
algo feito, né? Principalmente se foi um mal feito, né? Então, isso é tido na psicanálise, ao longo do século XX, que isso é uma característica das mulheres. Eu não sei se isso é uma fala machista, patriarcal, mas, de fato, é uma característica nossa, ou tem sido uma característica nossa, a persistência, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso. Eu acho, assim, como falar, o que você fala é que as mulheres tiveram um tipo de participação nesse processo todo de luta contra a ditadura, depois de resgate dessa luta, que foi maior que a dos homens. Então, que seria razoável que uma mulher fizesse esses filmes que a Lúcia faz. De fato, eu não conheço, então, mas acho que que faz sentido isso que você está falando. Mas, do ponto de vista, vamos dizer, se tem uma sensibilidade feminina o filme, eu fico pensando, mas o que isso seria diferente do que uma sensibilidade masculina? Então, é nesse sentido que eu digo que eu não acho que esse filme é um filme feminino. Eu acho que é um filme da Lúcia Murat, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, eu não acredito que exista literatura, que eu conheço muito mais, uma literatura feminina e uma literatura masculina, que dê para você ler um livro e falar, esse livro foi escrito por uma mulher. Porque você pega várias características que são ditas como uma literatura feminina, como um intimismo, ou como uma coisa mais de falar do corpo, ou, sei lá, daí você pega o Proust, tem no Proust, pega o Joyce, tem no Joyce, pega não sei o quê. Então, qualquer coisa que você comece a querer caracterizar como literatura feminina não é uma coisa que me convence. Então, acho que, da mesma forma, não acho que exista um cinema feminino, um cinema... Existe... Mas se a participação das mulheres, efetivamente, foi maior em todos esses aspectos que você falou, faz sentido que seja uma mulher que faça esses filmes, mais pelo assunto, vamos dizer, do que pela a sensibilidade. Não sei se você concorda. Deixa eu só falar uma coisa. Isso que o Daniel falou, que tem que ser que tem que ter uma protagonista mulher e duas mulheres. O que ele falou, eu acho que não é para ter sido um filme feminino, é isso, porque tem homens que fazem esse filme. Acho que ele fala ao contrário, que um filme machista é o que não tem isso, ou um filme, enfim. Sim, é isso. É complicado, né? Não concordo com você, não, teoricamente concordo com você, quer dizer, eu acho que não existe o cinema feminino, o cinema masculino, ainda mais hoje, que a questão do gênero é uma coisa muito mais fluida, né? Então, fica muito menos definido isso, entendeu? Mas eu acho também, quer dizer, que tem situações, quer dizer, eu acho que a situação que a Janaína estava falando é uma coisa que eu acho que está sendo representada em vários filmes hoje, que tem no Mensageiro, que tem no Ainda Estou Aqui, que é a participação das famílias das mulheres, entendeu? E da maneira como as mães agiram, entendeu? Que está nas Mães da Praça de Maio, que está, quer dizer, é totalmente diferente dos pais, entendeu? Quer dizer, não é a representação artística, mas assim, a atitude das mães das mulheres foram atitudes não somente combativas, mas eu acho que isso no Mensageiro tem muito, quer dizer, óbvio que foi muito inspirado na minha mãe, que faria qualquer negócio em nome do filho, né? Isso é uma coisa maternal, isso é uma coisa da mulher, né? Então, a gente está tratando aí de personagens, não da definição da arte, não da definição do cinema, não da definição da literatura, mas desses personagens, da força desses personagens. Entendeu? É óbvio que eu acredito na autoralidade, eu acredito que eu fiz um cinema autoral. E como eu sou mulher, ele está representado, eu estou representada ali. Não sei se é isso que você quis dizer também, entendeu? Eu estou representada ali, sim. Você é feminista, eu acho que faz diferença. Hein? Você é uma mulher feminista. Tá bom. Eu acho que faz muita diferença. Sim, mas feminismo, ser feminista é outra coisa. Não é outra coisa. Não é o que ela estava comentando. Não,
é totalmente diferente do chamado, quer dizer, das características femininas ou as características masculinas, entendeu? Totalmente diferente. Eu acho que ser feminista é uma ideologia, entendeu? É uma ideologia, é totalmente, não é isso que eu estou, entendeu? Não é isso que a Bia estava falando, não, pelo contrário. Porque as mulheres não estiveram na arte por muitos anos, até o século XX, né? Quando você fala das mulheres da década de 60, com a arte conceitual, com toda aquela arte, elas sumiram. Mas não foram só essas mulheres que sumiram. As autoras sumiram. A nossa arte ativista some. Nós não existimos. Eu sou uma atriz, eu sou uma artista plástica e, com certeza, a minha história não vai ser contada. Então, tem uma grande diferença quando se faz. Para mim, não são questões femininas, são questões feministas. Eu achei bem bom isso. Assim, para mim, Então, vamos completar, porque senão a gente está voltando à essência. Quer dizer, de repente, estamos essencializando. Não podemos. Exatamente isso. Eu acho que é isso que a Bia estava falando. A gente não pode transformar a mulher numa essência feminina, é isso. Exatamente isso. Mas quem é que falou que entrou na esse... Aí complica muito, porque estamos voltando para trás. Eu quis dizer exatamente, vocês estão falando melhor do que eu me expressei. Quer dizer, é um olhar de uma mulher feminista que está colocando isso nas suas histórias, na sua abordagem. Né? E que só podia ser uma mulher que ia falar isso no contexto brasileiro, porque as mulheres tiveram um papel destacado em todas as suas lutas e que essa história foi apagada. E sendo ela uma mulher que estava lá, ela tem uma sensibilidade para essa história que não foi contada. Ela, Lúcia Murat, não é porque é uma mulher, é porque a Lúcia Murat que viveu essa história. Eu acho que um homem poderia fazer esses filmes, mas talvez ele não tivesse interesse em fazer. Entendeu? É o assunto, não é o... Eu posso falar uma coisa? Eu quero falar uma coisinha. Eu sei que tem que acabar. Um minuto. Ordem. Ordem, por favor, um minuto aqui. Essa discussão é muito boa. Essa discussão mas, infelizmente, a gente vai ter que acabar daqui a pouco, que estão pedindo, porque vai ter um filme agora às 5 horas. Parece que é um filme meu também. Eu acho muito estranho separar a Lúcia do fato de que ela é uma mulher e perguntar, poderia ser um homem? Não poderia. Aquela arte, eu acho que não, Bia. Eu diria assim... Não, sem querer essencializar de maneira alguma, porque seria um retrocesso espetacular. Agora, não é que tem arte feminina ou ou filosofia feminina, mas existem temas de mulheres. Isso eu acho que é muito inegável. Né? Por exemplo, é o fato de que as mulheres foram torturadas com tortura sexual, o que faz com que seu corpo seja, né, pensado na arte, no cinema, onde for, de uma maneira diferente do corpo masculino. Isso tem um sentido. Os homens não foram, mas não... A violência sexual pedida às mulheres na época que se omitissem. Não foi falada da violência sexual. Outro tema recorrente entre mulheres, né? O modo como o seu corpo está presente nessa esfera pública ou nessa esfera privada. Isso é uma questão que as mulheres tendem a trazer para o seu... É um tipo de violência de gênero, incide de maneira diferente sobre homem e sobre mulher. Então, eu acho que quando ela faz arte, literatura e o que for, e filosofia, a violência de gênero aparece como uma violência contra a mulher, que é específica, porque isso é uma cultura que entende o corpo da mulher como um corpo que é um objeto. Né? Eu acho que é muito bom esse tema. Então, eu só queria... Deixa eu falar, Yara. Desculpe. Um homem não faria esse filme, mas eu não faria esse filme também. Você também não. Ninguém aqui nessa sala faria. Por isso que eu estou falando que é a Lúcia. Concordo plenamente. Foi o que eu falei. É a Lúcia, é particular dela, mas ela é mulher. Agora, sim, mas eu também não estou... Eu fiquei muito impressionada com a história do Avelar, quando ele faz esse momento, entendeu? Porque eu acho que significou alguma coisa assim, quer dizer, uma maneira de se colocar... e, coincidentemente, eram todas mulheres, uma maneira de se colocar mais presente, mais, sei lá,
Eu me lembro também quando a primeira vez que a gente teve no Festival de Berlim, depois da retomada, né? A participação de mulheres era mínima. E aí eles escolheram 6 filmes no Festival de Berlim. Metade era de mulheres. Obviamente que você não tinha metade de mulheres sinais, mas eram as mulheres que estavam chegando ali com mais sede ao pote, com muito mais capacidade subversiva mesmo, entendeu? Porque a gente nunca tinha tido poder da Câmara, nunca tinha tido poder de falar. Então, quando a gente chegou lá, a gente chegou com muita sede ao pote mesmo, entendeu? E não foi à toa que metade dos filmes eram filmes de mulheres. Entende? Então, acho que essas... Quer dizer, eu acho que tem voltando, temáticas mais femininas, que nem porque interessa mais, e talvez tenha essa sede ao pote, mas... enfim, tem. Não, é que nem talvez um autor de Moçambique chegue com muito mais sede ao pote se for escolhido para Berlim. É a sede de quem está fora, dos periféricos, né? Sim. Gente, infelizmente, é um debate que a gente poderia continuar por muito tempo, mas estão aqui me pressionando. Eu também quero um cartaz. Também eu dei todos os meus para o Centro Cultural Banco do Brasil. Estou brincando. O filme que vai passar pode anunciar qual é. Vamos tirar.